Boa tarde a todos. Estamos aqui para começar mais um ANTP Café. Bom, lembrando a todos, depois o nosso âncora, Cláudio Frederico, vice-presidente da ANTP, vai reforçar, é um bate-papo. E um bate-papo exatamente leve para que a gente possa, de forma leve, discutir assuntos que são importantes na mobilidade. O tema hoje é um tema muitas vezes árido, exatamente por esse motivo que nós temos que tratá-lo de forma leve. Tecnologia. Tecnologia no transporte público coletivo brasileiro. A gente chamou para participar desse papo 3 pessoas que atuam diretamente em empresas de tecnologia que atuam em várias cidades brasileiras. Rafael Teles, que é diretor de produtos da Transdata, Valmir Colodrão, que é CEO e fundador da Praxio, e o Ronco, que é diretor-presidente da Prodata Mobility Brasil. Nosso objetivo é exatamente discutir este assunto, e essa live conta com o apoio institucional de importantes parceiros que eu vou até aqui nominar pela importância que eles representam para o cenário do transporte hoje. A Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum de Dirigentes e Secretários de Mobilidade Urbana do país, a NTU, que reúne as empresas de transporte urbano, e a Fabus, que reúne os fabricantes de ônibus no Brasil. A gente conta com o apoio institucional da Transdata e o patrocínio, sempre bem-vindo, da Volkswagen Ônibus e Caminhões. Bom, então, eu passo a bola agora para o nosso amigo Cláudio Sena Frederico, para que ele possa, então, explicar um pouco qual vai ser o teor dessa conversa. Boa tarde a todos. É uma pena que a gente não possa realmente estar tomando um café verdadeiro, aqui um de frente para o outro, mas até assim, a facilidade de que isso aqui seja realmente uma sessão de amigos, entre amigos, é porque o assunto, no fundo, é aquele que nós todos apoiamos, que é a sobrevivência do transporte público, seu aumento de qualidade, assim, e a capacidade de ter um preço acessível aos usuários. E isso hoje está sendo defendido no novo marco regulatório do transporte público. Então, o assunto, no fundo, é tecnologia, mas o pano de fundo, o objetivo é dar sustentação a um marco regulatório. E essa sustentação é o seguinte: se nós falamos que é preciso obter recursos, novas fontes de recursos estáveis para o transporte público, nós estamos dizendo que esse recurso é para o passageiro do transporte público. Quer dizer, nós estamos querendo mais recursos para que o passageiro do transporte público possa comprar um transporte público de melhor qualidade por um preço mais baixo. Então, alguém tem que entrar junto. Então, vamos dizer, no fundo é isso. Isso causa uma reação, muitas vezes, de dizer estão dando dinheiro e o dinheiro vai desaparecer, não vai acontecer nada e tudo mais. Então, a questão hoje é o seguinte: a tecnologia ajuda a se assegurar a transparência desse novo transporte público. Esse novo transporte público, com uma nova tecnologia, é possível enxergar, acompanhar e garantir ao público de que os recursos estão indo para um transporte que, de fato, está melhor ou que está num determinado nível de qualidade, e como isso pode ser feito, com que tipo de tecnologia e, principalmente, com que cuidados. Porque também não há dúvida de que nenhuma medida, nem a tecnologia sozinha, vai assegurar isso. É necessário, ela é um instrumento, mas não é autônoma. Então, realmente, a pergunta que nós estamos colocando aqui para a gente poder conversar e bater papo sobre isso é essa. Bom, então, a conversa está aberta
Eu não sei se o Ronco já conseguiu entrar, porque ele está fora, né, fora do escritório, então ele ia fazer contato, conexão, talvez pelo celular. Mas enquanto a gente aguarda a chegada do Ronco, então podemos começar já com o Valmir Colodrão, CEO da Praxis, ou pelo Rafael Teles, que é diretor de produtos da Transdata. Um dos dois decide qual começa o papo nesse cafezinho. Vai lá, Rafael, fica à vontade. Boa tarde a todos que estamos assistindo, Cláudio, Valmir, Elege. Essa questão de desenvolver ou de ter tecnologia, algo que a gente sempre pensa, né? E parece que a gente está vivendo nesse momento, nessa discussão no Brasil, uma situação desses tempos. No Brasil pode ser, mas todo transporte de qualidade do mundo, onde há transporte coletivo de qualidade no mundo, já era subsidiado e já era bancado não apenas pelo usuário, mesmo quando nós não tínhamos esse arsenal tecnológico que nós temos à mão agora. Então, de fato, concordo em gênero, número, grau com o que o Cláudio coloca, que a tecnologia ela é um ingrediente, mas ela não é a base da solução. Mas ela entra nessa receita de solução, principalmente nesse novo cenário, porque ela consegue assegurar uma transparência de informação, você consegue saber efetivamente que tipo de serviço está sendo prestado, com que nível de serviço o usuário está contando e que demanda está sendo atendida. Vale lembrar que isso é um problema mesmo nos países que já subsidiam. É um problema histórico, por exemplo, no caso de Portugal, uma dificuldade de saber onde era necessário injetar mais dinheiro e aumentar a oferta da rede de transporte, porque as pessoas não validavam o bilhete. Então, não se sabia, não se tinha um controle efetivo da demanda, e aí acabava se investindo em regiões onde havia um índice maior de validação de passagens, em detrimento de outras onde a demanda era maior e a população não validava. E isso já nos deixa um caminho de como a tecnologia tem que ser bem manejada para ser um instrumento da gestão, porque se não for, ela acaba promovendo ou reforçando as distorções. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Valmir, talvez. Vamos lá. Bom, gente, então, assim, primeiro, boa tarde, obrigado aí pelo convite. Eu estar do lado de duas pessoas, assim, e o Ronco deve entrar aí, tem muito mais experiência. Vocês estão me... Eu acabei de entrar, vocês estão me O vendo? Ronco está aí. Oi, Ronco. Sim. Desculpa que eu tive um probleminha aqui na máquina e não estava entrando no Zoom. Agora entrou. Você entrou no momento bom, no momento que eu estava te elogiando, hein, Ronco? Então... Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoas importantes aí para o transporte, que vive lá a rua, né? O mercado ônibus na rua e com todas as suas dificuldades. E como é um bate-papo, eu acho que é super bacana, que eu não gosto de fazer roteiro, gosto de a gente ir conversando e trazendo temas para a gente poder... É um tema tão abrangente, né? Eu até acho que, por ser de tecnologia, eu acho que tem muita tecnologia até. Tem tecnologia demais no transporte. Então, a gente está vendo com a entrada do 5G, isso deve mudar muito, porque fiscalização existe tecnologia, só que existe do outro lado também trânsito, governos que acabam não ajudando muito, quando não atrapalha, de certa forma, já é um bom sinal, né? Então, eu vejo que, assim, tem muita tecnologia, tem tecnologia demais até. Eu acho que isso, com o tempo, ele deve se condensar em poucas tecnologias, com a chegada do 5G. Fiscalização também, eu acho que é plenamente possível. Hoje já existe uma fiscalização muito até rigorosa em cima das empresas, né? Então, eu vejo assim, a tecnologia, a gente sabe, está disponível para todo mundo. Muita tecnologia. O excesso de fornecedores, eu acho também, a gente concorda com gente da China, da Índia, com startups que estão nascendo agora, então a gente tem que
saber escolher, porque tudo isso encarece o transporte, né? A gente está falando de baratear o transporte, sendo que os ônibus parecem uma árvore de Natal hoje, tanta tecnologia, não só dentro do ônibus, né? Fora do ônibus, nas garagens. A gente tem um excesso de soluções até. E não, isso não para e não vai parar, né? Então, os empresários têm que saber escolher bem as soluções, porque senão ele acaba não tendo dinheiro para pagar a conta, porque eu geralmente cobro por ônibus, eu falo isso que eu também cobro assim, tá, gente? Então, eu estou falando do modo geral, cobra por carro e todo o serviço que você contrata, você tira um pedacinho daquele faturamento. E acaba que hoje o usuário reclama que o transporte está caro e o empresário fala que é insuficiente para pagar a conta. Então, a gente tem que achar uma forma de usar a tecnologia para melhorar o transporte e baratear o transporte. Então, eu vejo que é uma conversa muito mais abrangente, só que é esse ponto central, acho que a gente tem que olhar. Então, Cláudio, primeiro bem-vindo ao João Ronco Júnior, né? Diretor-presidente da Prodap Mobility. Cláudio, apenas dá uma resumida, não sei se o Ronco chegou a ouvir o começo da conversa. Caso você Não tenha cheguei. ouvido, então dá só uma resumidinha para ele, Cláudio, porque aí a gente passa a bola para ele, então, completar essa primeira tríade aí. Ok, Ronco. A pergunta foi simples. Tudo bom? Tudo bem. Então, As tá nossas bom. barbas estão mais brancas, só isso que está ruim. Não, né? mas isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que nós estamos mais sábios, sabemos mais, temos mais soluções, temos mais criatividade. Não tem problema. O fato é o seguinte, Ronco, a dúvida é a seguinte: nós todos defendemos que o transporte público precisa ter recursos extratarifários para poder ser comprado pelo passageiro a um preço mais baixo, com uma qualidade maior. Esses recursos vão para o passageiro, quer dizer, é um subsídio não ao transporte público, é um subsídio ao passageiro, ao bolso do passageiro. Se os passageiros fossem todos eles ricos, não haveria necessidade disso. Como não são, então é preciso reforçar a sua capacidade de compra. Porém, há uma certa risco, quer dizer, há uma certa crítica de que, bom, mas como é que eu vou saber que o transporte realmente melhorou? Como é que eu vou poder controlar o que está acontecendo com esse dinheiro adicional e tudo mais? Então, a pergunta foi: a tecnologia ajuda nisso? Se ela ajuda sozinho, basta a tecnologia ou precisa de mais alguma coisa para poder dar a transparência que os contribuintes merecem por esse acréscimo de recursos? E qual tecnologia ampla, assim, não é para entrar em peculiaridades ou particularidades, mas que cuidados devem ser tomados para que essa tecnologia realmente seja transparente e assegure um controle público, um controle da sociedade? Não é um controle do órgão gestor, é o controle da sociedade. Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com pessoas que a gente já se conhece há tantos anos. Bom, o Cláudio, há quantos anos, né, Cláudio? Nem já perdemos a conta. Mas eu acho o seguinte, Cláudio, eu acho que essa discussão ela vem sendo já há muitos anos o problema de quem nasce, que é a história do ovo e da galinha, né? Então, hoje, nós estamos passando por... quando eu falo de tecnologia, sempre vem na minha cabeça os sistemas que eu trabalho, né? Então, sistemas de bilhetagem, a parte tarifária, hoje os sistemas de ITS, né? Que são os negócios que estão mais próximos de mim, da Prodata, da empresa que eu represento aqui no Brasil, e que a Prodata, por exemplo, ela me traz muitas informações. Por quê? Porque é uma empresa que existe de 1971, ela foi fundada na Europa, na Bélgica. Então, a gente sempre tinha aquelas ideias o cara da Europa ele está mais avançado que nós aqui no Brasil, né? E na bilhetagem eletrônica nós passamos por isso.
Nós passamos na frente disso. Hoje, bilhetagem eletrônica no Brasil é muito mais complicado de se fazer do que na Europa. Tá? Então, com a chegada dessas novas tecnologias, existem alguns facilitadores para a Europa que nós não conseguimos usar diretamente aqui no Brasil. Então, você veja agora está todo mundo falando em 5G. Poxa, a hora que chegar o 5G para nós, nós vamos poder pensar até em inteligência artificial em tempo real, com sistemas de realimentação que se auto-aprende, né? Máquinas conversando com servidores que trocam informações e que te colocam em tempo real num aplicativo de celular uma informação se o teu ônibus vai chegar, se já chegou, com precisão, né? Se vai estar chovendo a 2, 3 quilômetros para frente de onde você vai, qual o tempo que você vai chegar lá, o Waze junto com isso, né? Então, hoje nós temos o Waze nos nossos carros, a gente não sai de casa hoje sem colocar no Waze para saber que tempo que nós vamos chegar no local. Então, tudo isso misturado é muito importante. E isso vai trazer benefícios? Vai trazer benefícios. Para quem? Para os usuários, para os operadores, para as agências reguladoras, para o poder concedente, para poder controlar o que ele está licitando, o que ele está contratando, se aquele contrato que ele fez... Eu fui visitar a central de controle em Seul, na Coreia, há exatamente 5 anos atrás. Então, eles tinham uma central lá totalmente conectada, só controlando os horários de partida e chegada dos ônibus. E a agência reguladora, no caso, a SP Trans da Coreia, lá, ela estava preocupada com o quê? Se as empresas de ônibus estavam cumprindo com o que eles assinaram no contrato, que era colocar o ônibus na linha, naquele horário, naquele momento, para atender aquele público que eles tinham, que eles sabiam, só faltava saber o nome do passageiro que andava no ônibus, né? Porque a informação já era muito grande há 5 anos atrás na Coreia, que hoje deve estar igual ou até melhor. Então, nós hoje, com essa aproximação dessas novas... E quando eu falo de 5G, Cláudio, eu falo de conectividade. Então, nós começamos, acho que todos, talvez o Rafael um pouco mais novo que a gente, mas nós começamos com o bilhetinho de picotar na bilhetagem eletrônica. Você lembra bem, né? E depois... Meu microfone está cortado. Eu não lembro mais, eu sou depois disso. Não, mas se você não lembra mais, aí é problema do alemão, lá, do Alzheimer. Mas nós que tínhamos lá o bilhetinho de picotar, depois fomos para o bilhetinho magnético, né? O bilhetinho magnético que o pessoal fazia fraude com tarja, tarja magnética de vídeo, nem sei como é que chama mais, eu já até esqueci. Aqueles, fita cassete. Cassete fita de áudio. cassete. Como é que chama? Fita cassete. Fita cassete, fita cassete. Os caras cortavam a fitinha cassete, colavam no bilhetinho, um bilhetinho de 10 viagens, eles faziam 2 de 9. E aí, hoje, até os fraudadores, hoje, têm que ser mais capacitados, né? Porque eles têm que fraudar tecnologia. E isso é o nosso dia a dia, acho que tanto meu, como do Valmir, como do Rafael, de ficar o tempo inteiro correndo atrás de pessoas tentando fraudar grandes tecnologias que estão chegando. Mas, voltando no que importa, a chegada da conectividade é a parte mais importante. Então, hoje, nós temos os ônibus conectados. Então, quando nós temos os ônibus conectados, nós temos informação em tempo real. Quando nós temos informação em tempo real, com GPS, com tudo que tem direito, nós vamos subsidiar em termos não de dinheiro, mas vamos subsidiar em termos de informação para os nossos passageiros, para eles terem mais conforto, para eles terem menos
tempo no transporte público para ele saber, ó, posso chegar no ponto a tal hora, não preciso ficar lá 1 hora esperando o ônibus, aí o ônibus chegou, pô, tá chovendo, ele vai ter um aplicativo, pô, olha, eu vou ficar mais uns 10, 15 minutos aqui em casa, porque eu não preciso sair correndo agora, ou acontecer um acidente. Então, isso tudo vai ajudar muito, vai facilitar muito. E a cobrança também, né? Porque hoje você fala em cobrança, nós estamos trabalhando hoje para, no futuro próximo, ele entrar no ônibus, mostrar a carinha dele lá e já pagou o ônibus. E depois, quando ele entrar no outro ônibus, você já vai saber que aquele cara tem direito a uma integração e não precisa pagar de novo. Então, a gente estava, há uns anos atrás, falando em digital, né? em biometria com o dedo digital, né? E hoje nós estamos falando em facial e já chegando ao ponto de... Recentemente, o Alexandre mostrou no Diário do Transporte que em Moscou já tem um piloto com passageiros sendo reconhecido pela biometria facial. Então, a tecnologia vai ajudar muito. Deixa eu te cortar aí um pouquinho e só dizer o seguinte: para o passageiro, isso que nós estamos falando até agora, pode parecer que é o único lugar onde a tecnologia avança é naquele lugar em que ele é cobrado, quer dizer, o local em que ele paga, ou seja, no lugar em que mais dói a ele, né? Agora, a partir do momento em que vai ter um sócio com ele, ou seja, o governo vai pagar uma parte, a dúvida dele vai ser, primeiro, como é que a tecnologia vai me ajudar a saber, a eu controlar o transporte, eu saber se o serviço está melhor, e dois, como é que eu vou saber que esse dinheiro está sendo bem gasto? Ou seja, que realmente está. Então, assim, sob o ponto de vista do passageiro, ele preferia até que ninguém cobrasse nada dele, mas contanto, inclusive, que ele pudesse saber também que, ao não cobrar nada, o transporte estava melhor. Mas como é que ele vai saber que o transporte melhorou e que o dinheiro foi bem gasto? Eu acho o seguinte, o que eu estou falando é exatamente isso. E hoje existe um problema de investimento, em dinheiro. Agora estou falando de dinheiro, de investimento, porque as operadoras, que são as empresas de ônibus, as operadoras em si, elas falam, pô, mas eu vou ter que investir essa grana e eu estou com a passagem tá deficitária, eu tenho a tarifa pública contra a tarifa de remuneração, mas a tarifa pública é muito menor do que a tarifa de remuneração, não paga a conta. Então, o governo vai ter que subsidiar, não vai ter jeito. Lá fora, você sabe melhor que eu, Cláudio, que os sistemas são subsidiados. Tá? Então, para se pôr tecnologia, não existe como... Tem muita gente aí falando, tecnologia baratinho, não sei o quê. Tecnologia baratinho não existe. Existe tecnologia boa. Você tem que estar hospedado em grandes servidores, você tem que estar trocando informação, porque o usuário só vai saber se melhorou para ele na hora que nós dermos mais informação para ele. Você lembra quando você inaugurou o metrô de São Paulo? Que eu acho que você estava aqui em São Paulo naquela época, né? Então, o cara saía da estação lá, quer ver uma estação que inaugurou, que eu lembro bem, na linha leste-oeste, lá não, acho que norte-sul, né? Saía da estação, ele saía do trem da Bresser e entrava no metrô. O cara se arrumava para entrar no metrô. Ele saía todo relaxado do trem, da estação, e quando ia entrar na estação do metrô, ele se arrumava. Por quê? Poxa, ele estava entrando numa estação de metrô, era um outro nível de qualidade na época. Hoje já melhorou, o trem já está muito melhor, tudo CPTM e tal. Mas na época, acho que era FEPASA, né? Tinha uma diferença. Então, eu acho que o usuário ele sabe quando a gente entrega um serviço melhor para ele. Ele tem certeza disso. Agora, nós precisamos mostrar esse serviço e o que eu estou falando, com a chegada da tecnologia, com a chegada, já está disponível a tecnologia. Essas novas funcionalidades, com esses novos devices, a gente consegue, através de aplicativos, fazer com que ele viva o momento junto com as empresas, né? E não somente seja um passageiro, né? Ele é um cliente. Então, eu falo sempre, a gente tem que considerar que o usuário do transporte público não pode ser considerado como
passageiro, e sim como um cliente que entra na tua loja e você tem que dar para ele um serviço de qualidade para que ele se sinta satisfeito. Senão ele não volta mais na tua loja. Aliás, é Deixa como eu se fazer diz, né? uma... Quem tem usuário é traficante e analista de TI, né? Todos os outros negócios têm clientes, né? Só fala-se usuário em 2 negócios. Não, mas só um instante, eu vou colocar uma pergunta aqui que eu acho que define um pouco bem a dúvida, né? Inclusive é feita por alguém que, cá entre nós, tem poucas dúvidas, ou seja, tem dúvidas profundas. É o Chico Cristóvão, presidente da SP Urbanos, né, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: mas de que tecnologia a gente está falando? Da tecnologia que o poder concedente deve utilizar para planejar, programar e fiscalizar os serviços contratados, da tecnologia que os empresários devem utilizar para otimizar os resultados econômico-financeiros do negócio, ou da tecnologia que o usuário deve usar para obter serviços com mais qualidade, ou seja, com melhor regularidade, maior confiabilidade e mais conforto. O Chico diz que a pergunta é para os 3. E eu agrego a primeira pergunta que o Cláudio fez. De que forma essa tecnologia, caso aconteça aquilo que o Ronco acabou de dizer, o transporte deverá ser subsidiado. Esse subsídio exige como contrapartida transparência. Então, de que forma essa tecnologia pode atender tanto o empresário, mas principalmente o cliente do transporte? Eu penso que a pergunta que o Cristóvão faz é respondida por uma tecnologia só. ITS é tudo, né? Ele é da porta para dentro, mas ele é da porta para fora da garagem também. Uma coisa que a gente precisa ter em mente quando fala em tecnologia, quando a gente começou, Ronco, eu sou de 82, não sou tão novo assim. Eu alcancei passe de papel, alcancei passe, mas não trabalhei, né, com passe magnético. Quando eu comecei já era cartão indutivo. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando as tecnologias chegaram, bilhetagem para começo de conversa, mas também, imagino, essa é a vivência da Praxio, a gente falava em informatizar o transporte. Isso lá no começo dos anos 90, e informatizar o transporte era você pegar uma série de rotinas que eram completamente analógicas, de registros feitos em papel, de forma manual, e colocá-los num sistema. Então, você criava lá um CPD, né? Era um centro onde você digitava aquelas informações. Depois, quando veio a bilhetagem, a coisa passou a se automatizar essa entrada de dados, né? Mas a gente foi mantendo a mesma lógica. Os sistemas foram sendo construídos dentro daquela lógica de que, por exemplo, o Vale Transporte ele tem uma validade, porque ele era um vale de papel. A jornada do operador é controlada de uma mesma maneira, numa fichinha de papel, porque aquilo tinha que ser assim para o Ministério do Trabalho. E assim foi. A manutenção dos ônibus era feita de determinada forma, a escala do operador também segue uma mesma lógica. A tecnologia avançou e a gente vive um momento onde a gente precisa discutir a transformação digital. Quer dizer, não é aquilo que a gente já tirou do analógico e colocou em meio eletrônico. É como a tecnologia deveria estar sendo usada para mudar o processo em si. Quando a gente fala, por exemplo, da tarifação, é óbvio, para o passageiro, se você perguntar, ele gostaria hoje de pagar o transporte público como se fosse uma assinatura da Netflix. Ele queria pagar um preço fixo e usar quando ele quisesse. E essa lógica, socialmente, é uma lógica interessante, porque ela tiraria o automóvel da rua, resolveria o problema da emissão de carbono e do aquecimento global, resolveria vários problemas ao mesmo tempo. O problema dessa lógica é que alguém tem que financiar. E aí a gente volta para a pergunta inicial aqui do nosso bate-papo. Então, a gente precisa, inclusive, entender que, ao invés da gente fazer e pensar a solução muito em cima do que a gente tem hoje, né, de como funciona hoje, é de como a gente precisaria funcionar. Agora, essa tecnologia inteira é integrada, desde a forma como o usuário paga, se é por um bilhete temporal ou se é por acesso, e se tarifa integração ou não, como você controla o despacho de viagem, o comprimento da viagem, a velocidade média no corredor, como você compara o que foi planejado com o que está sendo realizado, porque isso, inclusive, é uma outra discussão, né? É a ideia que se tem da rede de transporte há um tempo, e vamos pensar, quando não havia integração temporal,
para se fazer integração tarifária, você construía um terminal, montava uma estrutura. Quase todas as cidades adotaram integração temporal, mas as redes não mudaram. Você ainda tem uma quantidade de ligações diretas de bairro a bairro, de bairro a centro, que não tem frequência. E a tecnologia está aí para resolver o problema. Você poderia integrar perfeitamente. O usuário deveria saber, e aí eu acho que é uma forma muito simples, e concordo com o Rô, é uma forma simples que o usuário tem de controlar a qualidade do serviço que chega até ele, é qual o máximo tempo que eu deveria esperar pelo serviço de transporte, em qualquer horário, ou à noite, ou no fim de semana. E saber que o serviço está ali, está disponível, ele pode usar. Essa ferramenta de controle, de um lado, é transparente, de outro, todas as ferramentas de TS são capazes de colocar isso, de dar isso, e de fazer um portal de transparência onde a sociedade civil consegue consultar, muito além do órgão gestor, a sociedade civil pode consultar e dizer assim, olha, aqui a demora, o intervalo de um para o outro é superior ao que foi especificado, ao padrão de qualidade que se deseja, né, dessa região. Inclusive, penso que a SP-Trans faz, de certa forma, não faz de forma completa, mas se esforça muito e já vem avançando em tentar demonstrar esses dados há alguns anos. Embora, por mais que os dados sejam demonstrados, persiste a discussão de que existe uma caixa preta. Parece a discussão sobre a planilha do JPOT, né? Que era demonizada, a planilha estava lá, os dados eram claros, e aí, como as pessoas não conhecem, dizem que não é transparente. A gente vê um pouco isso acontecer agora, inclusive, talvez especialmente com os sistemas de bilhetagem, quer dizer, não existe transparência, né? Ninguém foi lá auditar, mas já está dizendo que não é transparente. Eu acho que esse também é um cuidado que a gente precisa tomar, para não entrar numa discussão onde a gente fica como se estivesse procurando um chapéu preto numa caixa escura onde ele não está. Eu acho assim que a gente, quando eu falei que a gente hoje já tem tecnologia demais, eu acho que por muito tempo a gente deixou de olhar para o cliente, né? Então, a gente hoje está claro, transporte coletivo urbano é para pessoas de baixa renda e para trabalhadores que utilizam o VT. Os clientes da classe média são excluídos, né? Ele não é excluído. Então, isso está muito claro, né? E o que o passageiro ele quer, né? Ele quer embarcar no local, horário previsto, com segurança, chegar no seu destino com o menor tempo possível. É isso que ele quer. E a gente não consegue oferecer isso de forma tão... Hoje a gente não consegue, porque andar de ônibus é difícil, né? Eu moro aqui em São Bernardo, São Paulo, né? Para quem é de fora do estado, e trabalho no Jabaquara. Então, eu tenho um corredor e tem ônibus ótimos, sabe, corredor perfeito, mas para eu usar o ônibus, usar o transporte público, eu tenho que descobrir o itinerário que atende meu destino, eu tenho que descobrir o ponto de embarque mais próximo, eu tenho que saber o horário que o ônibus passa, eu tenho que saber se ele aceita dinheiro, se ele aceita bilhetes, eu tenho que descobrir o ponto de venda, eu tenho que me deslocar para comprar um bilhete, aí eu tenho que andar até o ponto de ônibus, esperar o ônibus chegar e ver se eu consigo entrar. Então, assim, isso aí, você vê que a tecnologia poderia resolver muito esse problema do cliente do transporte. Porque hoje está falando o seguinte, eu preciso fiscalizar se a empresa está cumprindo o horário que foi determinado. Então, isso aí já faz isso. Tem o monitoramento que fala se tem robô, se não tem, saiu do horário, pronto. Quer saber se a empresa está recolhendo todos os seus impostos. Tem a bilhetagem eletrônica que esses dados são todos disponíveis, né? Então, isso aí eu acho que a gente está falando mais do mesmo. Então, para você ter uma ideia aqui, para você colocar um ônibus na rua, né, para rodar, tem que ter validador, tem que ter telemetria, tem que ter câmeras, tem que ter um tablet, tem que identificar o passageiro, você tem que usar a pressão do chip do pneu, tem que ter antenas na garagem, tem que fazer a biometria, tem que ter um sensor de fadiga do motorista, tem que ter a catraca, o elevador para cadeirante, a poltrona exclusivas, tem que ter veículos novos, agora estou falando dos veículos, tem que ser veículo elétrico, e tem que, além de tudo isso, tem que atender a legislação. O que assim, eu acho que foi muito disruptivo, que a gente tem que
que olhar isso e entender que foi disruptivo, mesmo sendo assim, danoso para o transporte coletivo. O transporte por aplicativo. Então, você vê que ele usou o tempo disponível das pessoas que tinham um veículo e um celular na mão, né? Então, você tem um celular na mão, você baixou, você consegue trabalhar. E o passageiro, o cliente, com o celular, cartão de crédito, ele consegue viajar para qualquer lugar. Entrega de comidas, encomendas. Então, ele fez centralização de tudo, uma plataforma e melhorou a experiência, tanto do cliente quanto dos donos de restaurantes. Então, assim, eu acho que o pensamento, se a gente for olhar só de fiscalização, isso é fácil, já existe. Não precisava de uma tecnologia, de mais tecnologia para você fiscalizar as empresas, que tem, está disponível. A gente tem que olhar um pouquinho do lado do passageiro. Como é que eu facilito a experiência dele? Eu dou mais... eu deixo andar de ônibus mais fácil, porque hoje é muito difícil. Então, isso que foge passageiro. O passageiro, você vê que aumenta a tarifa, ele corre. Então, é isso que a gente tem que olhar. Eu acho que a gente tem que olhar para o passageiro, onde está a demanda. E hoje, a gente fala tem cidades fantásticas, cidades boas, mas a gente passa por cidades e você vê que o transporte é sofrível. Então, assim, eu acho que tem que ter o software, a tecnologia, a inovação para melhorar a experiência do usuário do transporte. Fazendo isso, e eu sou de acordo que o transporte tem que ser subsidiado, tem que ter investimento do governo para que é social, né? Então, também, esses caras aí de transporte sob demanda andam só onde é filé. Agora, o empresário de ônibus ele tem que andar no filé e tem que andar nas linhas batendo banco. Então, assim, tem que olhar para o passageiro, eu acho, o cliente. Esse cara tem que ser privilegiado, entender o que ele espera, entender quais são as dificuldades que ele tem, e aí sim, aí eu acho que a gente tem tecnologia para... O Ronco falou, está aí, a tecnologia está disponível já. Tem que ter um esforço político, né, também, para a gente conseguir implementar as tecnologias todas. E aí sim, aí a tecnologia faz sentido, né, para todo esse segmento de transporte. Valmir, deixa eu só interromper. Agora a gente vai ter que olhar ao lado também do patrocinador. Nós vamos rodar agora um vídeo da Volkswagen Ônibus e Caminhões, que nos apoia, né? Graças a ela existe a live NTP Café. Então é apenas um minutinho, a gente já volta, tá bom? Volkswagen. Bom, gente, voltando, foi rapidinho, né? Os nossos três convidados já expressaram as suas... Eu poderia acrescentar só uma coisinha, Alexandre? Claro, Ron, claro. Eu acho que para atender o cliente, quando a gente fala, eu até gostaria depois de cumprimentar o Francisco Cristóvão. Eu li a matéria que ele escreveu aí no Diário do Transporte, acho que foi essa semana, e ele fala de tecnologia. Então, o Francisco, de bobo, não tem nada, ele conhece bem tecnologia. Vou dar um abraço para ele, faz tempo que eu não vejo ele com essa pandemia. E ele fala, eu estou até com ele fala assim: assim, não há como negar que, em futuro muito próximo, todas essas tecnologias estarão em pleno uso, influenciando a maneira como os serviços de transporte serão prestados à população. Então, isso é o que vai acontecer. Ele está correto. Só que elas precisam... Hoje nós já temos tecnologia, mas nos falta um pouco mais de
conectividade. Aí eu vou depois pedir ajuda para o Rafael, que está cabeça fresca, tem bastante informação sobre isso. Com a conectividade, com o 5G, hoje nós temos, por exemplo, nós temos ônibus aí conectados no Brasil inteiro. Só em São Paulo a gente tem 12 mil ônibus da Prodata conectados na cidade de São Paulo. Tem ônibus que sai da garagem de manhã e leva meia hora sem ter conexão para chegar mais próximo da cidade. Então, nós estamos contando também que as empresas de telecom, as Vivos, Claro, TIM, Oi, essas empresas, agora com a chegada de 5G, vão poder melhorar, porque eles só querem também áudio, querem que comunicação via telefônica, essa que paga a conta. O M2M, que é o que a gente usa para conectividade, quando cai o M2M, eles querem que... Eles não têm prioridade. Então, nós precisamos dessa prioridade da conexão, da conectividade, da conexão das empresas telecom com maior credibilidade, com maior confiabilidade, para poder oferecer o serviço para o usuário melhor. E aí, sim, é aquela história, o usuário entra no teu ônibus, pô, tem ar-condicionado, já está melhor. Agora, se ele souber que horas ele vai pegar o ônibus, se ele puder chegar no ponto na hora que o ônibus vai partir, se ele puder saber que, puxa, hoje vai ter mais trânsito, vai chegar mais tarde. Se você der essas informações para o usuário, ele vai ficar mais feliz, não tem a menor dúvida. Ô, Ron, com a pergunta que eu acho que tem que fazer para ele é o seguinte: você quer Wi-Fi, ar-condicionado, ou você quer chegar no horário? Exatamente. Talvez ele fale, eu quero chegar no horário, só tira o Wi-Fi, tira o ar-condicionado, para mim isso aí não... Eu quero chegar rápido. E aí o Wi-Fi, Valmir, o Wi-Fi, quando chegar 5G, para que o Wi-Fi? Rafael, por favor, ajuda a gente. É isso aí. Então, eu não sei se acontece o descalabro nesse sentido. Você falou da questão da conexão dos ônibus em tempo real. A gente deve ter hoje uns 8, 9 mil ônibus conectados, assim, validadores conectados em tempo real. A gente foi percebendo, monitorando, que duas das operadoras de telefonia, quando elas viam que o ônibus estava conectado há muito tempo, elas derrubavam o sinal propositalmente e o ônibus não conseguia reconectar. Então, a gente tinha que fazer um software que obrigasse o modem a ficar reiniciando a todo instante para que a gente derrubasse a conexão antes da operadora derrubar, de forma que o ônibus nunca perdesse essa informação do online. O problema é que quando o ônibus perde o sinal online, você não consegue dar uma informação correta para o passageiro de que horas ele vai passar no ponto. Você começa a ter problema, por exemplo, nas cidades onde a gente tem aceitação de cartão de crédito e débito ou pagamento por QR Code, a gente é obrigado a criar uma série de contramedidas de segurança, de carregar informações no validador, e o validador, por exemplo, fica muito mais caro do que se a gente tivesse uma conectividade confiável. Ele podia ser um equipamento muito mais barato e muito mais leve. Então, esse tipo de coisa também acontece, também é parte do... Eu só vou me permitir discordar, Valmir, da história do ar-condicionado. Eu moro em Campinas, e aqui em Campinas os ônibus começaram a receber ar-condicionado há 2, 3 anos atrás. E apesar de eu venho para a Transdata de carro, da minha casa para a Transdata não tem opção de ônibus, eu teria que ir para o centro e depois pegar uma viagem negativa de 1 hora, se eu quisesse pegar um ônibus para vir para cá. Mas no fim de semana eu costumo me deslocar aqui em Campinas de ônibus. E aí a linha, coincidentemente, por uma feliz coincidência, a linha que atende o meu bairro recebeu ônibus ar-condicionado. Uma das linhas. As outras 3 linhas que também passam, que não receberam. E o que aconteceu foi impressionante. O passageiro migrou para essa linha que tinha ar-condicionado. A receptividade das pessoas era muito impressionante. Aí o ônibus também tem tomada com USB, Wi-Fi, que eu realmente acho que é badulac, né? E falo isso como passageiro do ônibus, nem falo isso enquanto técnico, enquanto Transdata. Agora, quando você pega uma temperatura de 33 graus na sombra, como estava fazendo aqui em Campinas ontem, e tem que fazer uma viagem de 30, 40, 1 hora, aí realmente ar-condicionado, veja, você não abre mão do ar-condicionado no seu carro, como eu não abro no meu, como ninguém aqui nessa transmissão e ninguém que está nos assistindo aceita se deslocar no calor. A gente tem que entender que o passageiro do ônibus é a mesma coisa, né? Ele tem que ter essa mesma qualidade, inclusive a possibilidade de monitorar se tem o ar-condicionado, se está funcionando.
E a tecnologia para isso também já existe, concordo com você. A gente nem está falando de criar tecnologia nova, de tornar a tecnologia mais barata, que eu acho que o 5G pode ajudar nisso, mas é a conferir. Veja, a gente está num momento do mundo em que todo o acesso à tecnologia está comprometido. Você tem um país que dominou a cadeia de fornecimento de componente e está fazendo o que quer, né? E cobrando os preços que quer e dificultando de toda maneira. E também isso é importante, a gente pensar que como a tecnologia muda, é complicado quando você especifica, por exemplo, que o ônibus ou a estação do BRT, do metrô, do que for, tem que ter uma tecnologia XYZ. Era mais importante que a gente dissesse qual é o resultado que a tecnologia tem que produzir do que ficar tentando acertar qual é a tecnologia que existirá daqui a 5 anos. A gente vê muito isso. No Brasil, isso é um clássico, né? Tenta-se a todo instante definir qual é a tecnologia que vai durar 10 anos. A gente não sabe, né? A tecnologia avança, o futuro chega a cada minuto. A gente não sabe o que vai vingar, o que não vai vingar tecnologicamente. É muito melhor que se diga o que se quer dar para o passageiro, qual que é o nível de conforto. Eu nem diria, olha, tem que ter ar-condicionado. Não, você tem que garantir que o cara vai ter uma temperatura X para viajar. Se a tecnologia vai ser bomba de calor ou ar-condicionado, é um outro problema, né? Se você tem que ter um validador, uma UCP, outro dia tinha essa discussão, olha, para ter um ITS bom, tem que ter uma UCP. Aí você vai olhar, tudo que a UCP faz, o validador faz. A única coisa que a UCP encarece, dobra o custo, você incrementa o custo sem criar nenhuma vantagem para o passageiro. O passageiro está se lixando se tem uma UCP, uma câmera dentro do validador ou fora do validador. O passageiro quer viajar numa condição de conforto, ele quer rastrear a viagem dele. É simples, né? Mas a gente acaba... Rafael, já sou seu fã. Mas é porque eu acho que a gente vive o mesmo drama, né? De ter que catequizar órgão gestor. Eu comentava no outro momento de um edital de licitação que eu vi, onde o município dizia assim, tem que ter um software que seja capaz de planejar as linhas de ônibus em 24 horas. E aí, lá adiante, no mesmo edital, o município dizia, mas para mudar o horário da linha de ônibus, a empresa operadora tem que protocolar um ofício com 15 dias úteis de antecedência. Então, era no mesmo documento, você pedia tecnologia e jogava ela completamente no lixo, né? Então, o nosso problema, às vezes, é de começar pelo que temos. Eu costumo dizer, quando eu tenho que fazer alguma prestação sobre tarifação, que a primeira experiência de cidade sem cobrador no Brasil, que foi Sorocaba, foi com ficha de plástico. Não precisou de nada do outro planeta, né? E funcionou. Então, a gente precisa começar a trabalhar com o que tem, né? A gente costuma, no Brasil, a trabalhar com o que falta. Mas e o que tem? Ô, Rafael, eu concordo que o passageiro, até estou brigando pelo passageiro, aqui para ouvir o passageiro. Então, ele quer o ar-condicionado, eu acho que tem que dar, mas o que eu vejo é o seguinte, a gente vai para a Suíça, puta, a Suíça aqui é maravilhosa, eu vou levar lá para o Brasil, só que aqui é Brasil, então, né, são coisas totalmente diferentes, então a gente... eu vejo que a empresa falou tem que trabalhar porque concordo e acho que tem muita coisa disponível e não precisa inventar nada de muito complexo não, mas no nível de prioridade, você falou de Campinas, né, que você é uma cidade também ótima, você deve ter pego o ônibus no final de semana, onde a lotação é uma lotação boa, então eu falo, pô, legal, estou com ar-condicionado, estou indo. Mas quando você pega você tem que escolher, né, porque falta dinheiro para tudo, então você fala, puta, às vezes tem que escolher. Numa escolha, tinha que ver com o paciente o que ele prefere para não jogar no colo dos empresários a obrigação de pôr ar-condicionado, um monte de coisa só que não anda no horário. Você pode até pôr a obrigação, né? Contanto que você remunere. Tem uma discussão que também passa sobre tecnologia, que é assim, virou moda no Brasil discutir o que acontece com o saldo do Vale Transporte. Saldo do Vale Transporte é um problema, uma caixa preta e tal. Mas o problema do saldo do Vale Transporte você fez contrato onde você entregou a operação do transporte para iniciativa privada e você não definiu como é que a iniciativa privada vai ser remunerada pelo investimento. Você disse que você pega a planilha lá de custo e não tem espaço nenhum para o cara lucrar. A única possibilidade que ele tem de lucrar é com float no saldo do Vale Transporte.
Então, se você não quer que o Vale Transporte e o saldo dele seja usado e a flutuação financeira daquilo seja usada para remunerar o empresário, então defina uma remuneração. Porque ninguém vai investir um dinheiro. Outro dia tinha uma discussão, eu conversava com o prefeito, e ele disse, não, mas o empresário lucra demais. Eu digo, excelente, o senhor compra a frota e opera. A Mercedes-Benz com certeza vai vender os ônibus para o senhor. Não tem nenhum problema. Contrate a mão de obra, comprometa o limite prudencial do município na lei de responsabilidade fiscal e opere. E aí o senhor vai ver, né, com quantos paus faz uma canoa, mas não adianta a discussão. E aí se coloca a discussão na tecnologia, mas ela não está lá. Por isso que eu brinquei com procurar o chapéu preto numa caixa escura onde ele não está. Né? Porque é isso, você acaba colocando em cima da tecnologia uma responsabilidade de decisões que estão em outro lugar, que são decisões políticas. Essa coisa de achar que é o operador privado o responsável pelo serviço. Não, o responsável pelo serviço não é ele, não. Ele presta um serviço conforme alguém especificou. Especificou bem ou mal. O Rafael, não sei se você, ou todos, né? Eu li uma reportagem essa semana que o Frank Carbonesman, Frank é o nosso sócio belga lá, que está conosco desde 91 no Brasil, e ele mandou uma reportagem da Massab, não sei se vocês viram. Então, eles estão falando agora em Fair Pay as a Service, quer dizer, pagar a tarifa como um serviço, como uma prestação de serviço. Então, uma grande companhia, a Massab, não sei se todos aqui já ouviram falar dela, e que nos Estados Unidos, que ela está em várias partes dos Estados Unidos, não está preocupada qual é o validador, qual é o equipamento que está dentro do ônibus e tal, mas ela está preocupada em fazer um sistema na nuvem de pagamento de tarifas. Olha que loucura. Um pagamento, um sistema, então, para o usuário, e ela fala na reportagem que é para atender a quem? Ao cliente, ao usuário, ao passageiro. Tá? Então, e esse negócio do Vale Transporte, isso que você estava falando, eu também concordo, Vale Transporte, o que sobrou no caixa, de quem que é, se é do usuário, ele tem direito. Ele comprou, está lá no cartão dele, é lógico que é dele. O dia que ele for usar, a operadora tem que deixar ele passar no ônibus com o direito que ele comprou. Agora, isso, com as novas tecnologias de pagamento, isso vai diminuir. Né? E aí, sistemas, pode ser que agentes operacionais, que o poder concedente, em algum momento, sinta até... Eu queria depois ouvir o Cláudio nesse aspecto, porque eu sei que ele manja mais do que a gente. Pode ser que o pessoal fala, pô, mas é importante eu ter essa antecipação de receita. E isso está caminhando, as novas tecnologias, a reduzir essa antecipação de receita. Então, nós precisamos ficar atentos para isso. E eu não sei se isso... Aqui no Brasil, nós temos o Vale Transporte, que é uma lei. Então, se é uma lei, eu acho que ela vai ter que ser respeitada e vai ter que continuar atendendo as razões do por que ela foi criada. Né? E hoje, você e eu, que temos aí bilhetagem eletrônica, Prodata, Transdata, nós sabemos bem que os softwares que nós temos de controle de Vale Transporte são coisas que não existem em lugar nenhum do mundo. Exatamente. Né? Então, isso encarece? Não é, encarece, o controle é um pouco maior, mas é o que nós temos e com a chegada, por isso que eu falo, com a conectividade, tudo vai ficar um pouquinho mais fácil. Porém, a conectividade custa, não vai ser de graça. Então, tem que ter o subsídio para pagar isso, ou porque o passageiro não é ele que vai pagar com o dinheiro da tarifa. Até porque a tarifa que ele paga hoje não cobre os custos do transporte. Eu não conheço nenhuma cidade hoje, e a pandemia veio para acelerar esse problema. Então, acho que hoje, depois que chegou a pandemia aí, acho que praticamente todos os nossos clientes que eu tenho no Brasil, que não são poucos, falam para mim a mesma coisa. Olha, precisei da ajuda lá da prefeitura, do governo do estado, precisei do subsídio, e porque sem isso nós vamos quebrar. Então, a tarifa de técnica, que é a tarifa de remuneração, e a tarifa pública, elas estão se afastando, né? Cada vez o déficit está maior. Então, quando para você falar em tecnologia, você vai ter um custo inicial maior.
Então, isso também tem que ser considerado. Cláudio, agora parece que levantaram a bola para você, Cláudio. Deixa eu dizer, a minha sensação é a seguinte, é que nós não cobrimos duas coisas. Uma das coisas é a seguinte, o transporte público não é um super-herói. Quer dizer, ele não é capaz de entrar pela cidade chutando tudo feito super-herói, derrubando as ruas, tocando os carros para casa e tal, e não precisa de mais nada. Quer dizer, ele, com a sua tecnologia, sozinho, resolve o seu problema. Por isso que eu fiz a pergunta logo no início se a tecnologia era suficiente, vamos dizer assim. Aqui várias pessoas citaram coisas que demonstram que não. A citação do problema da ordem de serviço, que leva 15 dias, tecnologia em cima da ordem de serviço, que é isso que tem que mudar, né? Valmir falou sobre o problema da classe média estar alijada. Não é só a classe média que está alijada, Valmir. Está alijado o próprio trabalhador, por exemplo, no domingo. Porque não só ele não consegue pagar o transporte do domingo, como o transporte do domingo não vai para onde ele quer ir. Entendeu? E, inclusive, foge das ruas, porque aí fica pouco produtivo. Entendeu? Então, a minha sensação é a seguinte, está faltando a tecnologia do resto, ou seja, está faltando a tecnologia para criar um ambiente menos hostil ao transporte público. Está faltando a cidade inteligente, está faltando um governo inteligente, está faltando o usuário inteligente. Eu diria e concordo com o Valmir que, de certo modo, por isso a gente tem, às vezes, a sensação de que tem até demais tecnologia. Não tem até demais, porque nós estamos no deserto da tecnologia. O transporte acrescenta um monte de tecnologia, mas o resto não acrescenta. Ninguém está cuidando da rua. Ninguém controla. Bom, vamos controlar as empresas de ônibus. Quem controla a prefeitura? Quem controla para saber que os buracos na rua estão sendo controlados? Que as obras estão sendo controladas? Então, a minha sensação é assim, o que faltou é aquilo que nós não controlamos, que é o seguinte, é o nosso meio ambiente. Está faltando a extensão e a interligação do transporte público entre ele mesmo e com a cidade. E a cidade é que tem que investir vigorosamente na tecnologia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu sou uma pessoa que vem de muitas origens. Uma delas foi operação, mas outra, que precede a operação, foi marketing. Então, a operação do metrô, que o Ronco falou, foi basicamente um projeto de marketing. Isso que ele foi. Não foi um projeto meramente de engenharia, foi um projeto de marketing. E a questão é a seguinte, a dificuldade do passageiro confiar nesse futuro tecnológico é que nós não estamos dizendo a ele concretamente o que é que ele vai ter. E não é meramente se ele vai ter ar-condicionado ou vai ter Wi-Fi. Vamos botar um exemplo, por exemplo. Podemos dizer a ele que, com o subsídio e mais um investimento em uma cidade inteligente e tudo mais, e um governo inteligente, ele vai ter uma assinatura de transporte como o celular dele, e que ele vai poder, no domingo, ir para onde ele bem entender sem pagar um tostão. Isso é marketing. Se me disserem isso e me comprometerem isso comigo, eu digo, é isso que eu quero. Eu quero isso. O que é que eu preciso para isso? Eu preciso o subsídio. Então, dá a porra do subsídio para esse pessoal e para de encher o saco. Então, o que está, de certo modo, faltando é essa que está além da capacidade do transporte. Veja bem, está além da capacidade da tecnologia exclusivamente de transporte. Mas o que está faltando é o encapsulamento, ou vamos dizer assim, a embalagem para o transporte de um produto desejado, e promessas, compromisso e uma vida melhor. E o transporte público que se lixe. Quer dizer, se eu vou ter uma vida melhor e vai ter transporte público, ótimo. É isso aí. E feito o carro. O carro, ninguém deseja o carro pelo carro.
Você deseja porque você vai ficar mais legal, sua vida vai ser, você tem acesso. O porteiro do restaurante vai respeitar você. Então, quer dizer, enfim, eu acho que está faltando a tecnologia de empacotamento do serviço público de transporte público e não da operação meramente. Bom, gente, infelizmente, quando o papo começa a ficar bom, o relógio grita, né? Já deu 18 horas. Então, só para cada um fazer o seu fecho, seria legal, né? Eu vou passar a palavra, pode ser até o Teles está aparecendo na minha tela agora. Cada um fazer a sua despedida, o seu encerramento de um assunto que, como bem colocou o Cláudio, o Ronco falou disso, é um assunto que tem começo, mas vai demorar para ter fim, né? Eu fecho com o relator integralmente. Acho que é de fato isso. O nosso problema e outro dia até acho que conversando com o próprio Cláudio tinha essa história da vontade política, né? E o Cláudio, eu acho que foi o Cláudio que falou isso. Nunca entendi esse problema da vontade política, mas acho que era exatamente essa explicação que ele dá aqui agora, de que a gente precisa embalar a solução e como moeda política é voto, né? E essa solução tem que dar voto, tem que ficar claro, porque hoje, da forma que estamos, o transporte público ele é um grande tirador de votos. E a tecnologia está sendo usada como um compensador para dar voto. Então, já que o transporte é uma porcaria, eu anuncio que o ônibus vai ter Wi-Fi, eu anuncio que ele tem tomada USB, eu anuncio um aplicativo que diz o horário. Veja, a coisa é tão ridícula que a gente anuncia um aplicativo para poder a mulher denunciar o assédio sexual, porque o ônibus anda superlotado. Porque se ele não andar superlotado, basicamente você não teria o primeiro problema. Ou teria uma incidência muito baixa, né? Mas aí se torna uma grande coisa, porque a gente, ao invés de resolver e dar dignidade para o negócio, então, vamos aqui, agora eu lancei um aplicativo que é para a mulher denunciar, ela denuncia, nada acontece, porque você não tem uma política de segurança pública para isso, né? Mas faz de conta que houve uma grande ação efetiva e agora somos uma cidade inteligente. Então, penso que o caminho adoraria se a gente pudesse ficar mais um pouco, né? Já me convide, se a gente quiser fazer outro café desse, remoto, pessoalmente, como for. Achei sensacional a oportunidade de conversar com vocês todos. Agradeço também a todos que nos assistiram. Valeu, Teles. Posso falar um pouquinho, então? Eu também concordo com o que o Cláudio falou, e quando eu dei o exemplo lá de Seul, eu acho que não me expressei bem, mas eu estava falando exatamente aquilo que o Cláudio... existe o controle da cidade. Então, existe a polícia na rua, existem as câmeras em cada esquina da rua. Então, a agência reguladora do transporte ela está preocupada só com de controlar os contratos que ela assinou com as empresas prestadoras de serviço que tem que colocar o ônibus na rua naquele horário, naquele momento. Mas os ônibus não são superlotados. Por quê? Porque existe um planejamento, as ruas não são bem asfaltadas, né? Então, e tem todo esse outro lado que aí eu concordo com ele, a tecnologia existe, mas se você não tem o outro lado, não adianta você ter tecnologia, né? Porque não vai funcionar, vai ter problema. É a mesma coisa que você põe uma tremenda tecnologia, Wi-Fi dentro do ônibus, um ônibus superlotado, né, que nem todo mundo vai conseguir usar o Wi-Fi, e sem ar-condicionado, e aí? Como é que você vai querer que o cara ache que tem um transporte público de qualidade? Então, acho que transporte público de qualidade não é só dentro do ônibus. É que nós, técnicos e empresas de tecnologia, principalmente de bilhetagem, ITS, a gente fica falando em tecnologia aquilo que a gente conhece mais, né? Todo mundo tem essa facilidade de falar daquilo que conhece mais. Mas eu acho que hoje, tecnologia para transporte público embarcado em ônibus, nós temos de sobra. Tá? Um validador, ou da Prodata, da Transdata, de quem quer que seja, já é uma UCP, já tem inteligência de sobra para fazer tudo que nós precisamos dentro de um ônibus. Tá? E agora, nós precisamos, do outro lado, a conectividade, que também depende do governo federal, governo estadual, e não só das empresas operadoras de telecom, né? Mas isso também eu acho que vai ajudar bastante
para que a gente possa melhorar as condições dos nossos usuários de transporte. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos que nos assistiram e vocês que estão aqui debatendo comigo, que acho que foi muito importante eu achei que foi muito interessante esse papo e fico à disposição para outras lives dessas. Ou presenciais, né? Vamos torcer para que a gente possa fazer presencial. Que Sim, café de antigamente o verdade. Cláudio só fazia presencial, né, Cláudio? Valmir, a bola é sua agora, mano. Legal. Bom, eu falar um pouquinho. Eu tenho experiência como usuário de ônibus, né? Todo mundo aqui, acho que quando estudantes usava. Hoje em dia, de vez em quando, eu gosto de andar de ônibus para saber como é que está, E assim, eu atendo empresas aí de transporte de cargas, fretamento, rodoviário. Então, a gente se acostumou com a concorrência, né? Então, e por isso que a minha cabeça, de certa forma, ela mudou um pouco. A gente tem que olhar para inovação, né? A gente conversa com muitas empresas, mesmo fora do segmento de transporte de passageiros, a gente vê que sempre o cliente está no centro das decisões. Então, por isso o meu desconforto e saber que a gente tem que olhar para quem paga a conta lá, né? Esse cara tem que estar bem atendido, que ele vai fazer o marketing que o Cláudio falou. Então, hoje, quando você fala em transporte e eleição, todo prefeito que entra fala: eu vou mudar o transporte, saúde e educação. O transporte, saúde e segurança. Então, assim, sempre vem a pauta é o transporte. E aí ele entra e fala: bom, é vermelho, vou pintar de amarelo, vou pintar de branco. E, assim, é uma irresponsabilidade, eu acho. Então, ele não está interessado no usuário, no cliente, no passageiro. Eu acho que a gente tem que olhar para o passageiro, que é esse cara que vai falar bem. Vai falar bem: olha, eu ando, transporte eu tenho aqui, eu tenho liberdade para pagar do jeito que eu quiser, andar do jeito que eu quiser. Tem muita coisa que é utopia, né? A gente sabe que o Brasil não é a Europa, né? Cidades são muito maiores, mais populosas. A gente não tem a consciência, né? A cidadania de muitas empresas de fora. Mas eu sempre sou otimista. Eu acho que dá para a gente melhorar um pouquinho. Não dá para melhorar tudo, porque não consegue. Eu acho que muita coisa depende de muitas políticas, de político, de um monte de coisa que a gente não vai conseguir. Então, eu acho que a gente tem que começar devagarinho, olhando e juntar tudo isso, porque também outra dificuldade vai ter o excesso de tecnologia e o excesso de empresas que vão oferecer essa tecnologia. Então, como é que faz para juntar tudo isso? Então, a gente, como prático, tem olhado isso como ser um hub de integração de todas essas soluções, porque também vai ser um quebra-cabeça danado. Com falta de mão de obra que a gente tem no Brasil, a gente não consegue mão de obra para tecnologia, a gente vai ter que integrar tudo isso. Então, assim, existe um problemaço também para como é que a gente vai consumir a tecnologia, porque não é fácil. Com escassez de mão de obra, que tende a piorar, a gente vai ter soluções e vai ter quem implementar as soluções, ou vai implementar, vai ter como manter. Então, assim, eu acho que quando eu falei que teria assunto para um final de semana todo conversando, eu acho que vai muito além da tecnologia, né? Tem muitas coisas que a gente tem que conversar, e quero agradecer o convite. O Rafael e o Cláudio não tinham o prazer de conhecê-los, nem por vídeo. É um prazer enorme. O Ronco é parceiro nosso de longa caminhada aí. O Pelege ajuda a gente nessas lives, é um batalhador do tempo do transporte. Então, quero agradecer a todos vocês e, como o Rafael, me deixar à disposição para conversar, que eu adoro falar sobre transporte. Meu prazer é falar sobre isso aí. Obrigado. Ok, Valmir. Valmir, a gente agradece, então. Terminamos mais uma live, passamos 10 minutos do tempo, mas podíamos ter passado mais umas 3 horas, né? O problema é que nós temos limite. E eu queria agradecer a todos que gentilmente acederam aí o convite da NTP para participar desse papo. Temos certeza que as pessoas que assistiram e que ainda vão assistir, porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Vai ficar disponível o tempo todo lá no canal do YouTube da NTP. Portanto, é só entrar no site da NTP
quem não teve tempo de assistir ou quem perdeu boa parte, para poder assistir na sua totalidade. Então, eu encerro aqui agora essa live, agradecendo a presença de todos, ao meu parceiro Cláudio Frederico, agradecendo aos nossos parceiros institucionais, a Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, a NTU, a FABUS e, é claro, o apoio institucional da Transdata e o patrocínio da Volkswagen Ônibus e Caminhões. Gente, muito obrigado e um bom fim de semana a todos vocês. Tchau, tchau.